Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte do nosso Pai, Deus e Pai. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia que ouviste e conhecesse a graça de Deus em verdade. Segundo aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para que toda a perseverança e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos redenção, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Então, nós vamos aqui estudar esta parte, esses versículos, né, em partes. Primeira parte que nós observamos aqui na palavra é através do apóstolo Paulo de Timóteo. Qual é? É que o que? Eles oravam pelas pessoas. Então nós, como cristãos, precisamos entender isso que tem que estar na nossa cabeça, a importância da nossa oração por aqueles que não conhecem a Cristo. A Bíblia diz: a oração do justo muito pode em seus efeitos. O que quer dizer isso? Que nós, através da nossa oração, o poder de Deus se transforma no reino do Espírito e alcança vidas, coisas que aparentemente seriam impossíveis de acontecer, vêm acontecer. Por quê? Por causa da oração. Nós temos uma importância fundamental na vida das pessoas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem uma importância fundamental na vida das pessoas. Amém? Nós precisamos entender isso. Por isso que temos que orar. Não só para que Deus venha fazer algo na nossa vida, não só para que Deus venha nos dar bens materiais, né, bênçãos espirituais, não só isso, mas para que Deus venha fazer na vida das outras pessoas também. Porque seria hipocrisia nossa se quiséssemos só para nós mesmos. Então temos que entender que nós temos uma importância na vida das outras pessoas. Como o apóstolo Paulo falou aqui, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O que quer dizer isso? Nós não devemos desanimar, nós devemos orar para que Deus realmente faça transformação na vida daquelas pessoas que não têm Cristo como Salvador. Como eu já falei no início, nós estamos debaixo de uma guerra espiritual.
né? Eu falei esse dia para Maria Eduarda, né, de um livro chamado Este Mundo Tenebroso. E o interessante do livro é que existe uma guerra espiritual entre os anjos de Deus e os demônios. Só que os demônios, eles agem por conta própria. Eles não precisam de comando de ninguém. Eles agem para que o quê? Para que as pessoas sejam destruídas, sejam alcançadas por eles e jogadas no inferno. Porque a própria Bíblia diz que o diabo veio, senão, para matar, roubar e destruir. Mas o interessante é que os anjos de Deus só atuavam depois que o crente orava. Só existia a atuação dos anjos de Deus somente quando o povo se dobrava para orar. Interessante isso. Então nós temos que entender que a vitória de Deus está nas nossas mãos. Através de quê? Da oração. A importância da oração, muitas das vezes não temos nem noção do quão importante é termos uma vida de oração. Se quisermos ter uma vida bem-sucedida, se quisermos ter uma vida planejada de acordo com a vontade de Deus, precisamos ter uma vida de oração. O crente, o cristão sem oração, ele é um fracassado. Ele é uma presa fácil para o diabo. Ele é dominado facilmente pelo diabo. Por quê? Porque ele não ora. A oração é uma arma de Deus para que nós possamos nos tornar vitoriosos. O cristão sem oração, ele se torna um derrotado, porque somente ganhamos o diabo através da oração e da palavra de Deus. Quando Jesus foi ao deserto e foi tentado, ele ganhou o diabo como? Na palavra. Mas ele se reservou para meditar, para orar a Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, por isso ele venceu o diabo. Então nós precisamos entender, se a gente quer os nossos familiares na casa de Deus, se a gente quer os nossos amigos na casa de Deus, se a gente quer as pessoas que a gente gosta na casa de Deus, nós precisamos orar por elas, pagar um preço, ter uma vida de oração, investir um tempo com Deus para que Deus possa tocar nessas vidas. E o interessante que eu costumo dizer é que Deus, ele faz tudo, né? Vou tirar um exemplo. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que aquele povo a qual ele escolheu saísse do Egito. O mesmo Deus que endurece o coração de alguém para abençoar o seu povo, ele amolece o coração das pessoas para que a palavra dele possa entrar. Mas através de quê? Através da nossa oração. Existem pessoas que não querem ouvir falar de Deus. Existem pessoas que estão com o coração, parece que é uma pedra, e não querem ouvir falar de Deus. Aí que entra a nossa oração, para que o Espírito Santo, a qual convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, venha tocar no coração e na mente dessas pessoas, para que elas possam entender a importância de Deus na vida do ser humano. Outra coisa, nós devemos orar pelos nossos irmãos em Cristo, porque a luta é tremenda. Não só orar para que as pessoas sejam ganhas, mas orar para quê? Para que as pessoas continuem se fortalecendo a cada dia mais em Deus. Por isso que é importante cada um orar pelo outro, para que Deus venha fortalecer, para que Deus venha dar ânimo, para que Deus venha dar vontade de ler a sua palavra, para que Deus venha dar vontade de orar. Por quê? Porque estamos debaixo de uma guerra sobrenatural, uma guerra espiritual que a gente não consegue ver.
E muitas das vezes não conseguimos discernir a guerra a qual estamos inseridos. Somente quando temos uma vida de oração, que estamos ligados diretamente com o eterno, com Deus, com o céu, o que acontece? Conseguimos discernir a luta que está sendo travada. O diabo não quer que a Maria Eduarda vença, o diabo não quer que o Daniel vença, o diabo não quer que a Sheila vença, que o Sandro vença, que a Vera vença, que o Joãozinho vença, que a Mariazinha vença. Por isso essa guerra que está sendo travada no mundo espiritual. Como vencemos essa guerra? Através da oração. Eu ajudo o Daniel me ajuda. Eu ajudo a Maria Eduarda me ajuda. O Daniel ajuda a Maria ajuda o Daniel. Eu ajudo a Sheila me ajuda. E assim mutuamente. Isso é o papel da igreja. Aquele que está fraco, a igreja levanta. Aquele que está desanimado, a igreja como família chega junto, dá apoio e fortalece através da oração, através de andar junto, através do ânimo. Não, vamos lá. Deus é com a gente. Deus tem uma promessa na nossa vida. É isso que precisamos entender, o propósito e a importância da oração. Pelos que ainda não têm Jesus, e o propósito e a importância da oração por aqueles que já têm Jesus. Porque ninguém sozinho consegue chegar a algum lugar. Ele precisa de pessoas, ele precisa de ajuda, ele precisa de amigos. Quais são os amigos? Somos nós, irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Isso que a gente tem que entender. E quando uma pessoa ou da igreja ou do mundo vier brigar ou perseguir a gente, nós precisamos entender que a guerra não é contra essas pessoas, e sim a guerra é no mundo espiritual. São os demônios muitas das vezes que entram numa brecha no coração, na mente daquela pessoa, para que aquela pessoa seja usada para que dê uma palavra para ferir, dê uma palavra para desanimar, dê uma palavra para entristecer. É isso que a gente precisa estar alerta. É isso que a gente precisa entender. Mas como eu percebo isso? Através da oração. Através da minha comunhão com Deus. Porque se eu não estiver comunhão com Deus, tudo se torna natural. Aí entra dentro da igreja que ele não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, isso daí é besteira. Ah, isso assim, assim, assim. Ah, não, isso daí não tem nada a ver. Temos que ter muito cuidado com isso. Tem coisas realmente que não tem nada a ver, mas tem coisas que são estratégias do diabo para tentar minar, para tentar desanimar, para tentar entristecer e fazer com que a gente desista do Evangelho de Cristo. Amém? Então precisamos entender isso, né? Ele orou para que o quê? Quando ele ouviu falar da fé a qual eles tinham em Cristo Jesus e do amor pelas pessoas, né? Da esperança que eles tinham, né? Através do quê? Que ele fala aqui, ó, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então eles ouviram a palavra, alguém falou da palavra de Deus para eles. Por isso a gente precisa conhecer o Evangelho para falar do Evangelho para as outras pessoas, para que elas possam conhecer a verdade do Evangelho. A importância que Deus tem na vida do ser humano, não como criaturas, mas como filhos de Deus. Então o Evangelho da verdade, quando entrou naquelas pessoas, houve uma transformação, e através da palavra de Deus nós adquirimos a esperança, a fé, a determinação, a ousadia, a intrepidez. O que é isso? Quando a palavra de Deus entra na minha vida, ela me transforma. Eu não me sinto derrotado, eu não me sinto entristecido, eu não me sinto desanimado. Por quê? Porque a palavra de Deus
se renova cada dia na minha vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler e falar para aquelas pessoas que não conhecem. Porque a palavra verdadeira liberta, né? Como já aprendemos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas lá em Atos fala assim, como conhecerão as pessoas se nunca ouviram? Como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não se levanta ninguém para pregar? O que quer dizer isso? Que precisa alguém. Precisa alguém se levantar para falar da palavra de Deus para essas pessoas. Muita gente está indo para o caminho do inferno porque ninguém fala do amor de Jesus, que o amor que cura, do amor que transforma, do amor que liberta, do amor que salva. Muitas pessoas estão indo para o caminho do inferno porque nós, de um modo geral, igreja, muitas das vezes temos timidez, temos vergonha de falar da palavra de Deus. E nós vemos que essas pessoas aqui, a qual Paulo está falando, estavam repercutindo muito bem naquele tempo. Por quê? Porque ouviram do Evangelho, conheceram o Evangelho, aceitaram a Jesus, as suas vidas foram transformadas e através deles outras vidas estavam sendo transformadas. É isso que a gente precisa entender, que a nossa vida, ela a cada dia, quando a gente vai lendo a palavra de Deus, vai orando, ela vai sendo transformada. Mas a gente precisa entender que Deus quer nos usar para que outras vidas sejam transformadas também. Outras vidas sejam alcançadas. Quanta gente não precisa de Jesus? Quanta gente aí fora gemendo, querendo uma palavra e muitas das vezes indo na prostituição, nas drogas, no alcoolismo. Ontem eu ouvi de uma pessoa, hoje eu ouvi de uma pessoa, disse que entrou uma pessoa dentro da igreja, né, que estava com fome, mas queria, acima da fome, queria a palavra de Deus. E aquelas pessoas não deram. Chotaram ela da igreja. E ela estava revoltada porque ela queria a palavra de Deus e as pessoas não deram. Olha o papel da igreja. Olha a importância da igreja que tem sobre a vida das pessoas e muitas das vezes renega o próprio evangelho. Se não falamos do amor de Deus, se não pregamos do amor de Deus, se não conhecemos do amor de Deus, nós renegamos a Cristo e somos piores que o mundo, porque nós conhecemos a verdade. Sabemos qual é o caminho. Se não praticamos, somos mais errados do que o mundo. Então, pessoas dependem da gente para ouvir do amor de Deus. Assim como essas pessoas aqui, a qual Paulo falou, ouviram da palavra de Deus e agora estavam transmitindo a outras pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Né? Que o que? A palavra, ele fala aqui, ó, que a palavra de Deus chegou em todo mundo, frutificando e crescendo. E as pessoas iam conhecendo a graça de Deus em verdade. Então, o que acontece? Quando a palavra de Deus ela chega na vida de alguém, aquilo que estava morto passa a frutificar, passa a crescer, passa a dar fruto. O que isso que nós entendemos? É que às vezes uma pessoa que estava desistida, pensando em se matar, pensando em desistir de tudo, quando a palavra entra dentro dela, traz vida, traz ânimo, traz renovo, traz transformação. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Quantas pessoas estão aí vivendo mortas interiormente, mortas espiritualmente, muitas das vezes até dentro da igreja, mas fora, porque não ouviram a palavra de Deus, a palavra de Deus não entrou nos seus corações. Por quê? Porque aonde entra a palavra de Deus, há vida, não há morte, há fruto, não há destruição. Então nós precisamos entender, primeiro, se a palavra de Deus entrar na minha vida,
a minha vida vai frutificar, vai crescer, vai dar bons frutos, frutos saborosos, não fruto do natural, fruto, o que eu falo? É que eu vou ser bom, eu vou amar as pessoas, eu vou querer o bem das pessoas, independente da sua classe social, da sua posição financeiramente, intelectualmente, mas eu vou amar as pessoas e através de mim a palavra de Deus vai chegar nas outras vidas. Então a palavra de Deus, ela traz a graça de Deus sobre as pessoas. O que é a graça de Deus? O que é graça? Favor imerecido. Quando eu planto uma semente, o que é a semente? A palavra de Deus no coração, na vida de alguém, a graça de Deus entra. O que é graça? Favor imerecido. O favor de Deus entra na vida daquela pessoa e começa uma transformação ali. Gradativamente, aos poucos, vai a vida daquela pessoa se transformando. Porque a própria palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Se foi falado, algo vai acontecer na vida daquela pessoa. Por isso, a Maria Eduarda, por isso Daniel, a Cheiro Sano, precisa entender que quando falamos de Jesus, tem uma importância muito grande. A pessoa pode aparentar que não aceitou. A pessoa pode aparentar que riu da tua cara. A pessoa pode aparentar que zombou da tua cara. Mas aquela palavra que diz que não volta vazia, ela entra no coração e começa a germinar. Eu lembro como se fosse hoje, um rapaz chamado Márcio Carioca, e eu sempre falava de Jesus para ele na escola. Sempre falava de Jesus para ele e ele nunca me dava ouvido. Sempre falava de Jesus, na escola não, no trabalho, que a gente já tinha terminado a escola, já era casado, né? E o que acontece? Quando eu estava aí na rua, falava de Jesus para ele não dava muita importância. Passados-se os anos, aí eu encontrei com ele, e ele veio todo alegre falar comigo: poxa, Sandro, tu não sabe da melhor, da maior, poxa, me converti, hoje eu sou um líder de jovens lá na minha igreja, e eu sempre lembro que tu sempre trazia uma palavra de Deus para minha vida. Eu naquela época não me importava muito não, mas hoje eu sei da importância daquelas palavras na minha vida. Então nós precisamos entender isso, que por mais que as pessoas não ouçam, a palavra ela foi plantada e ela não volta vazia, ela sempre vai acontecer alguma coisa na vida daquela pessoa. Por isso não devemos desanimar em falar de Jesus para as pessoas. Devemos sempre falar. Devemos sempre falar do amor de Deus, da importância que Deus tem para o ser humano. Por que o ser humano foi criado? Não simplesmente para viver nesse mundo, nascer, morrer, mas para adoração a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. O nosso foco principal é: a minha vida precisa ser uma perfeita adoração para Deus. Em tudo quanto eu faça, Deus tem que ser glorificado. Em tudo quanto eu pense, fale, ande, Deus tem que ser glorificado. A minha vida precisa ser uma perfeita adoração a Deus, né? E o apóstolo Paulo continua no versículo 9, ele fala assim: por esta razão, nós também, desde o dia que o vimos, não cessamos de orar por vós, e pedis que seja cheios do pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo sabia a importância para aquelas pessoas do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria de Deus e do entendimento espiritual. 3 coisas importantíssimas que precisam estar na nossa vida. Nós precisamos ser cheios do pleno conhecimento de Deus. O que é isso? Da vontade de Deus. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual o propósito dele para a minha vida, o que ele quer, o que ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Eu preciso
ter esse pleno conhecimento. A minha vida só vai ser bem-sucedida, só vai chegar na plena felicidade quando eu conhecer a vontade de Deus para minha vida. É isso que a gente precisa entender. Mais do que a minha vontade de ser um engenheiro civil, de um engenheiro químico, de um pediatra, né, ou de um grande líder, eu preciso entender e conhecer qual é a vontade de Deus para minha vida. Às vezes eu quero ser um jogador de futebol, mas Deus quer que eu seja um pastor. Ah, mas eu não posso ser um jogador de futebol e um pastor? Pode, mas será que é o que Deus quer para a minha vida? Será que se eu for um pastor jogador de futebol, eu vou dar a Deus aquele tempo que Ele quer? Então a oração de Paulo era isso, que aquelas pessoas que já estavam sendo usadas por Deus, que já estavam alcançando outras vidas, precisavam entender qual era o conhecimento. Eles precisavam conhecer qual era a vontade de Deus para a vida deles. É isso que é o plano da nossa vida. Nós precisamos conhecer o que Deus quer para a minha vida. Será que Deus realmente quer que eu seja isso? Será que Deus quer que realmente que eu faça isso? Será que Deus quer realmente que eu vá para aquele lugar? Será que Deus realmente quer que eu chegue até aquele lugar? É isso que eu preciso conhecer. Como eu descubro isso? Através da oração. Através da intimidade com Deus, da vontade de conhecer a sua palavra, de conhecer a vontade. Por quê? Porque a gente pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Como o Mark Zuckerberg, por exemplo, do Facebook. Mas se eu não estiver na vontade que Deus quer para a minha vida, eu não vou ser feliz plenamente. Então é isso que eu preciso entender. Outra coisa que ele falou, né? Conhecer a vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria para lidar com as pessoas, sabedoria para falar coisas corretas, sabedoria para saber que não é o momento de falar. Existe isso. Existe sabedoria que muitas das vezes não é o momento da gente falar. Porque às vezes o nosso coração pode estar com raiva, a nossa mente com raiva, e a gente falar algo que não deve. Não era o momento de falar. Então nós temos que ter essa sabedoria. Para onde que nós vamos, com quem a gente anda, o que a gente fala, o momento que a gente fala. Essa sabedoria nós aprendemos na vida normal? Não. Nós aprendemos através de Deus. Quando Salomão, Deus mandou ele pedir algo que ele poderia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria para governar o teu povo. Ele foi sábio. Por quê? Porque quando eu sei lidar com as pessoas, tudo flui na minha vida. Eu não tenho brigas, eu não tenho contendas, eu não tenho confusão, eu não tenho guerras. Então nós precisamos adquirir, assim como Paulo orou para que esses homens fossem adquirido essa sabedoria de Deus. Eu preciso ser sábio. Não é qualquer coisa que eu devo falar. Tem pessoas que aceitam que eu fale uma coisa, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que eu posso falar de uma maneira, tem pessoas que eu tenho que falar de outra, que não suportam como eu falei com aquela pessoa. Tem pessoas que eu tenho que chamar a atenção de um jeito, tem pessoas que eu tenho que chamar a atenção de outro. Isso é sabedoria. E, por último, nessa parte, nesse versículo que ele fala, entendimento
espiritual. Eu preciso entender de uma vez por todas que a minha guerra é espiritual. E como se vence guerra espiritual? Com armas espirituais. Efésios 6:10. Vamos lá ver. Abre lá rápido. Eu preciso entender isso. Que a minha guerra é espiritual. Não é humano, não é no físico. É espiritual, espiritual. É isso que tem que estar na minha mente, no meu entendimento, né? Eu tenho que entender que a minha guerra não é no meio físico. A minha guerra é no mundo espiritual. É isso que eu preciso entender. Vamos ver lá. Vamos ler Efésios 6:10. Diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e tome conhecimento o segredo, torne conhecido o segredo do Evangelho. Então nós vemos aí as armas do cristão. Nós vemos aí o meio da gente vencer o inimigo. E que ele fala no final, orem sempre. O que é isso? A gente não pode desanimar de orar, temos que estar sempre orando, em todo instante. Orem por todos os santos. Orar o quê? Pelos nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos entender que a nossa guerra é espiritual. E a gente só vai vencer a guerra com armas espirituais, que está escrito aí. Está escrito. Por último ele fala, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é o quê? Para você guerrear. Para você guerrear. Né? Quando eu estou cheio da palavra, eu estou com coragem. Com determinação, eu enfrento quem for com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então precisamos entender a guerra que está sendo travada. Entendimento espiritual das coisas de Deus para a minha vida. Eu oro, parece que Deus não me ouve. Não, não é isso. Muitas das vezes, quando Deus está calado e parece que Deus não está falando com a gente, é o momento que Ele mais está agindo na nossa vida. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que estamos debaixo de uma guerra.
Temos que ter sabedoria, entendimento primeiro da vontade de Deus. O que Ele quer para a minha vida? Depois, sabedoria para lidar com as situações de um modo geral. Eu preciso saber com quem eu ando, eu preciso ser sábio. Não é qualquer pessoa que eu tenho que andar. A pessoa que é um mau exemplo, eu sou sábio se eu andar com ela? Não. Eu preciso saber como falar, o jeito que eu falo. Eu não posso ser ignorante com as pessoas, porque a própria Bíblia diz que eu tenho que ser amoroso, tenho que ser manso, longânimo. Não. O Evangelho não ensina isso. Palavra de Deus. Eu não estou desvirtuando para nada, é a palavra de Deus. E devemos ter entendimento das coisas espirituais de Deus, queridos. Nós precisamos entender, se eu não estou orando, se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não estou jejuando, algo errado está comigo. Se isso não está acontecendo na minha vida, eu estou sendo uma presa fácil para o diabo. Eu vou ser fácil, porque nós acabamos de aprender como vencer o maligno, como vencer o mal. Através da palavra de Deus, através da fé, através da justiça, através da verdade. Calçados da boa notícia de Deus, temos que anunciar o Evangelho. Se não anunciamos, tem algo errado com a gente. E orando sempre, sem cessar, em todo tempo, por nós e por todas as pessoas. Então, Paulo tinha uma preocupação com aquelas pessoas para que esse entendimento chegasse na vida deles. Não é simplesmente eu levantei a minha mão, aceitei Cristo, eis que tudo se fez novo. Não, eu preciso mudar a cada dia. Os meus velhos hábitos não podem existir mais na minha vida. E como eu aprendo isso? Como eu mudo isso? Como eu transformo isso na minha vida? Cada dia buscando mais de Deus, cada dia entendendo mais a vontade de Deus, cada dia entendendo as coisas espirituais. Como? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus. Mas se eu não faço nenhuma dessas coisas, como que eu quero vitória? Como que eu quero vida boa? Como que eu quero transformação? Como que eu quero que meu vizinho seja alcançado? Como que eu quero que o meu colega de escola seja alcançado? Se nem eu faço, como que eu vou querer ensinar para ele fazer? É isso que a gente precisa entender. E o apóstolo Paulo, ele entendia isso. Aí ele fala, depois de adquirir o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e o entendimento espiritual, aí ele fala, ó, para que possais andar de maneira digna no Senhor. Só anda dignamente, corretamente, quem entende as coisas de Deus. Porque não adianta, se eu não tenho uma vida com Deus, eu não ando dignamente. Eu começo a mentir, eu começo a enganar, eu começo a passar os outros para trás. Então ele explicou, ó, para vocês andarem dignamente, vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso. Ele deu o caminho das pedras, ele deu o caminho, ele não falou assim, ó, a partir de hoje vocês se viram e vocês passam a andar sozinhos. Não, ele falou, ó, para que vocês possam andar dignamente, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer isso. Precisam entender os planos de Deus. Nós não temos como ser bem-sucedidos em Deus se não fizermos a vontade dele. Não tem como alcançar a salvação sem antes cumprir os seus princípios, cumprir os seus mandamentos, seguir a sua vontade. Ah, mas Deus é amoroso, Deus é perdoador, né? A Bíblia diz que a graça dele é maior do que qualquer coisa, mas Deus é justo. Existe
um caminho a ser seguido para que eu possa alcançar a graça, para que eu possa alcançar a misericórdia, para que eu possa alcançar a salvação. Existe um preço. Ainda mais quando eu falo que sou dele. Aí existe uma responsabilidade muito maior. Ele mesmo fala: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar? Eu preciso entender que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E eu preciso entender que a vontade dele é milhões de vezes melhor do que a minha. Mesmo eu achando que a minha vontade é boa. Mas eu preciso entender que a vontade de Deus é anos-luz melhor. Então a nossa mente, ela precisa entender isso. Mas como a minha mente vai entender isso? Quando eu leio a palavra. Quando eu leio a palavra me esclarece. Ela descortina a minha mente. É como se a minha mente tivesse olhos. Quando eu não leio a palavra, os meus olhos da minha mente, eles ficam fechados. Mas quando eu passo a ler a palavra de Deus, é como se esses olhos eles abrissem. E eu começo a enxergar claramente a perfeita vontade de Deus. O que Ele quer para a minha vida. O que Ele quer através da minha vida. Aí ele continua, Ele fala assim: agradando-lhe em tudo. Porque quando a minha maneira de viver é digna no Senhor, eu agrado a Deus. Será que a nossa vida tem agradado verdadeiramente a Deus? Ou tem algo que eu preciso abrir mão para agradar a Deus totalmente? Não, Deus, isso daqui eu não abro mão. Isso daqui é meu, eu gosto e vai ficar dentro de mim. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você bata no peito e fale assim: Senhor, eu sou totalmente seu. Assim como o apóstolo Paulo falou: eu morri para o mundo, já não sou eu que vivo em mim, mas o Senhor, Cristo Jesus, vive em mim. É o seu eu morrer, para que a vontade dele possa entrar na nossa vida. Então, para que a gente ande de maneira digna, para que a gente venha agradar ele em tudo. E mais, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Né? Então o que acontece? Quando a minha vida é digna, eu agrado Deus em tudo, a minha obra ela frutifica e eu cresço no conhecimento de Deus. Porque muitas das vezes, como eu falei, existem mundanos que conhecem mais da palavra de Deus do que os cristãos. O próprio diabo, ele conhece a palavra. Ele sabe porque ele estava lá quando ela foi escrita. Ele sabe, ele estava lá quando ela foi criada. Mas ele não vive, ele não pode viver porque a vida dele é de pecado. A vida dele é de mentira. E a palavra de Deus é verdade. Então nós precisamos adquirir esse conhecimento de Deus. Saber o que ele quer para o mundo. O que ele quer para as pessoas, o que ele quer para a minha vida. E Paulo vai mais, dizendo assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir, que seja cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual. E ele faz assim: corroboramos com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, tudo estava caminhando para as trevas.
E quando Jesus foi na cruz do Calvário e morreu por nós, e foi ao inferno, tomou a chave da morte, ele falou assim: a partir de hoje, aqueles que tiverem o meu nome como Salvador, eu vou tirá-los das trevas e vou colocá-los em luz eterna. Então nós hoje temos uma oportunidade, porque Cristo um dia fez um ato de amor por nós. E nós, como retribuição desse amor, temos que fazer algo por ele. Não igual, porque nunca iremos fazer igual ao que ele fez por nós, mas devemos o máximo, com toda a força da nossa alma, buscar o jeito de agradá-lo, de fazer a sua vontade e não a nossa. Porque quando eu faço a minha vontade, eu esqueço das vontades de Deus. E aí eu esqueço de agradar a Ele. E Ele deu a sua vida por nós. Nós precisamos entender isso. A nossa guerra não é espiritual. Nós temos que ter sabedoria e conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E mais, orar. Orar e orar e orar, e quando cansar, continuar orando, e quando desanimar, continuar orando, e quando pensar em desistir, continuar orando, e quando achar que já tá bom, continuar orando, porque a palavra dele diz que a gente deve orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Nunca parar de orar. Não que eu vou ficar o dia inteiro orando, mas que a minha vida eu tenho que dar um tempo de qualidade de oração para Deus. Para que Deus venha fazer aquilo que Ele quer na minha vida e através da minha vida. Amém? Que nessa noite a gente possa estar entendendo que o propósito de Deus na nossa vida é que não venhamos somente a sermos salvos e morar na eternidade com Ele, mas sermos usados por Ele para alcançarmos o maior número de vidas possíveis, assim como foi o apóstolo Paulo, assim como foi o apóstolo Pedro, assim como foi grandes homens e mulheres de Deus antes de nós. Que a nossa vida venha a ser um perfeito louvor e adoração a Deus. Em nome de Jesus. Amém.